Olá pessoal, boa noite a todos. Iniciamos mais uma live com o tema A Existência de Deus. Seja bem-vindo. Eu peço a você que compartilhe, curta essa live nessa noite. E como as demais lives a qual nós temos produzido para abertura e conhecimento daqueles que almejam alcançar e conhecer a verdade. Como tenho dito em lives anteriores a respeito do sistema religioso, a qual ele escraviza o ser humano. Temos falado também sobre dízimos, sobre batismos, e hoje nós iniciaremos a existência de Deus. Aqui do lado está o irmão André. Não é isso, André? Isso aí, pessoal, boa noite. É um prazer imenso de nós retornarmos às lives. E estamos aqui para tentar explicar um pouco sobre o Criador, né? É isso aí. Cada religião, ela demonstra e cria um Deus. Você deve ter ouvido e testemunhado quando e onde você passa, sempre uma pessoa crendo em várias divindades, criando misticismo religioso. De fato, Deus ele está dentro da religião. E a fé, o Deus que se fez carne em Jesus Cristo. Para Constantino, naquela época, ele unificou as religiões para poder fazer o proselitismo, e antes dele também, para agradar também o sistema religioso da época. Cada religião apresenta um Deus. De fato, você conhece o Criador que se fez filho e habitou entre nós. E hoje ele não vive mais em tendas criadas por mãos humanas, como o tabernáculo de Moisés. Sua presença, ele fazia aquele povo hebreu. A sua presença, como Moisés disse, eu quero a tua presença que vá conosco. Essa presença de Deus não é mais em tempo feito por mãos humanas. Hoje ela faz presente em nós, não é, André? Exatamente. Então, há vários textos, uma história contada, narrada por alguém escolhido, alguém que ouviu falar dos deuses da mitologia, do panteísmo, dos deuses que a religião criou. O Deus que você questiona ele, esse mesmo Deus que você diz que Deus privilegista, que vai privilegiar somente André e eu não. Que Deus é esse? Mentiroso, fanático, pobre, que perde batalha nas garras de um ser mitológico criado pelo sistema religioso judaico-cristão, a qual muitas pessoas vão colocar Deus, o Deus da religião, como um Deus fraco, que perde batalha, que perde a batalha através de um ser criado que é Satanás. Então, esse tema, a existência de Deus, ele vai abranger, ele vai tocar no teu coração. Com certeza, pessoal. Você talvez esteja em casa, e aonde quer que você esteja nesse momento, né, não importa onde quer que você esteja, em qual parte do continente, nós trouxemos esse tema, apesar dele ser polêmico, sobre a existência de Deus. Deus com D maiúsculo, né? Então nós vivemos em um país politeísta, onde prevalecem algumas crenças em alguns deuses humanos, e por que não falar sobre um único Deus? Né? Esse Deus que é tão maravilhoso, Criador dos céus, da terra e toda a existência humana. Mas a pergunta que nós introduzimos nesse tema é: quem é Deus? Onde é que está Deus? Quem criou Deus? E por que nós morremos? Esse tema
vai nos desencadear uma série em busca de respostas. Então, nós te convidamos, aí você talvez tenha uma pergunta, nos faça ao vivo. Aqui é ao vivo, sem cortes. Nós estamos aqui nesse momento para poder trazer uma lucidez à nossa mente humana. Porque, de fato, irmãos e irmãs, caro estudioso, e você, que é ateísta, né? E aquele que não tem uma crença religiosa. Então, alguns filósofos da atualidade, como também de outrora, tentaram encontrar Deus na filosofia. Mas sabe que de fato Deus é inexplicável, irmão Rafael? Para a religião ela tenta explicar Deus de várias formas. É um Deus, André, que ele vai privilegiar você. Ele vai saciar você através do seu mérito ou demérito. É uma abstinência pela carne, uma abstinência pelo alimento e abstinência pelas vestes. É um Deus que foi criado, como tenho dito no começo da live, através da religião. Um Deus de olhos, um Jesus de olhos azuis e cabelo cacheado. Um Deus branco, com pele branca, para satisfazer os desejos da humanidade. Então, cada um quer nos explicar o Deus. Então, nós não só chegamos a Ele através do Criador que se fez Filho em Jesus Cristo, a qual nós iremos aqui também abordar sobre todos esses textos e contextos que nós pusemos nesse texto aí da live. Guardo o sábado, guardo o domingo, guardo a sexta-feira. E aí, qual também desses 3 dias, sexta, sábado e domingo, será que Deus, o Criador, Ele vai proteger você, Ele vai te abençoar por destes sábados ou dias santos? Não é isso, André? Exatamente, pessoal. Nós sabemos que Deus é um ser inexplicável. Nós estamos aqui nesse momento para tentarmos explicar um pouquinho sobre a existência de um ser que é real. Mas a pergunta talvez você tenha aí para nos fazer: como é que nós podemos provar a existência de Deus? Né? Então, o panteísmo, ele acredita de que Deus está na árvore, na água, nos rios, né? E todos os outros seres sobre os seres. E sabemos que Deus não é essa comparação, porque Deus é um ser que tem pensamentos, que tem uma vida, que Ele é a própria vida. E daí nós sabemos de que muitos têm nos perguntado: quem criou Deus? É uma pergunta tão aprofundada, né, gente? Então, eu acredito que não haja uma resposta concreta para essa pergunta. Mas aqui nós vamos estar levando a você a um entendimento para chegarmos a uma conclusão, né? Mas nós podemos, por exemplo, um dos sinais que nós podemos entender da existência de Deus é nós mesmos, o ser humano. Por que não falarmos de nós mesmos? Vamos começar sobre o DNA de Deus em nossas vidas. Interessante que a ciência quântica, ela nos dá detalhe, ela traça, melhor dizer, né? Ela traça a existência de um ser divino dentro de nós. Mas como assim? Nós somos tricotômicos. Algumas pessoas entendem que há uma dicotomia, mas nós temos um corpo, é necessário um corpo, porque um corpo, ele precisa de matéria, e a matéria precisa vir de uma matéria.
Ou seja, nada do nada gera nada. Isso nós sabemos na teoria da Big Bang que é uma farsa, né? Então, tanto na física quântica como na biologia, quem é os biomédicos, os biólogos sabem e entendem muito bem do que eu estou aqui dizendo, irmão Rafael. É um absurdo em afirmarmos. Se nós cremos que Deus existe, não podemos negar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Até o momento, nem Sócrates, nem algum filósofo outro tentou encontrar uma explicação tão plausível sobre a existência de um ser que opera em outro ser. Irmão Rafael aqui falando sobre as religiões. A palavra religião, do latim, vem religare, que liga um homem a Deus por um canal de fé. Então, se nós sabemos de que o que liga um homem a Deus é a fé, a crença, então o homem ele pode ser educado e reeducado quantas vezes for preciso. Por exemplo, se você for para um país muçulmano, você que não tem talvez nenhuma religião, nenhuma crença, lá você vai aprender, vai ser educado a crer no que eles creem. Apesar que o Brasil é um país multicultural, e aqui o nosso foco é em dar embasamento sobre a existência de Deus, de um olhar científico e bíblico. Porque existem vários deuses, mas nós estamos aqui falando sobre só um Deus. E a pergunta que eu fiz no início, quem criou Deus, irmão Rafael? É uma pergunta interessante. Só um dia mesmo, quando ele se manifestar, no último final de todas as épocas, ele vai nos revelar. Então, uma boa pergunta. Cada religião, ela vai mistificar Deus. Então, quando a existência de Deus não realiza algo na vida de cada um dessas pessoas que crê na religião, ela vai dizer: onde está Deus? Nesse exato momento que meu filho foi assassinado, foi atropelado e foi morto através de um acidente ou uma morte natural. Onde ele está? Deus, ele não existe. Então as pessoas vão começar a indagar. Claro, vocês têm razão de questionar esse Deus. O Deus criado pela religião, André. Porque um Deus vendido para suprir as súplicas, as necessidades de um Deus que vai privilegiar somente o povo hebreu, que obedece os seus decálogos ou as suas mensagens, colocado em uma tábua no monte a qual Moisés passou 40 noites, como muitos conhecem a história, mas uma história para favorecer o povo chamado judeu. Então, o povo judeu acrescentou muitas palavras por fins da religião e política da época, por contos, por parábolas e por aprisionar o povo chamado hebreu dentro do aprisco. Então, se eu creio em Deus, o Criador ou no Deus da religião? Então, se você está refém da religião, como nós tem dito, a história de Gênesis, para nós daqui a pouco adentrarmos aí no texto, em contexto, e histórias da época de hoje, no século 21, a qual, quem é bom, como tenho dito em outras lives, que é uma interpretação de texto, ele vai saber o que? Interpretar um texto. Na época, André, eu me lembro, e você também deve lembrar, que aquelas cartas que nós escrevíamos e enviávamos para alguém parentesco, ou namoradas ou familiares da época, cartas que eram depositadas em correios, tinha um destinatário. Tem ou não tem? Sim. Então, as cartas
que foram escritas pelos escribas e fariseus da época tinham um destinatário. O autor, Deus, tinha um destinatário. Então, para quem foi, para que povo foi? Muitos hoje, os ditos religiosos, os bíblias legalistas, que dizem assim, está escrito na Bíblia, e usam um pretérito presente. Uma coisa que aconteceu há 2015 anos atrás, ou 1500 anos atrás. Não é isso? Então, cada religião vai ter um Deus. O Criador ou o Deus da religião. Você deve estar passando um sufoco imenso na tua vida conturbada, uma trajetória a qual somente você conhece a tua vida. Você vai depositar a tua esperança no Deus da religião. E quando não é concretizado essa esperança, essa promessa que eles estão vendendo dentro do sistema religioso, você vai ficar decepcionado consigo mesmo e com Deus. É por isso que existem muitos ateus que não creem no Deus da religião. Então, Deus criado. Então, nós iremos aqui desmistificar o Deus da religião. Isso traz o que? O texto, a existência de Deus. Desmistificando o Deus da religião e trazendo o Criador. É isso, André? Com certeza, caro ouvinte. Você que está assistindo agora, talvez, nós estamos aqui abordando um tema muito universal. A existência de Deus. Como aqui foi dito pelo nosso irmão Rafael, nós vamos aqui desmistificar o Deus da religião. Qual é esse Deus da religião? É uma pergunta que você talvez esteja aí para fazer para nós. Como aqui eu já mencionei, no Brasil, principalmente nós brasileiros, entre aspas, foram trazidos da América do Norte uma catequese cristã totalmente distorcida de uma realidade que hoje nós sabemos de que o Deus da religião pregoado, ensinado nas escolas bíblicas dominical, nos seminários, entre outros, diz o quê? Você tem que dar o dízimo, você precisa estar com frequência à igreja, que eles entendem que é a igreja. Você precisa ter uma frequência diária. Então, veja que um homem, a mulher, tornam-se religiosos ao ponto de uma neurose. Enquanto que é outra realidade, irmão. Deus, o Criador, melhor dizer, o Eterno, o Baruch Hashem, esse que eu não creio, que não veio somente por Deus. Um certo amigo me fez uma pergunta: por que Deus veio para os hebreus? Talvez você esteja aí pensando, mas Deus é imutável. Mas é justamente isso que o irmão Rafael vai também abordar sobre o Deus da religião. O Deus da religião, o imperador Constantino, no 3º século depois de Cristo, quando Cristo sobe aos céus, ele oficializou o cristianismo com a sua esposa, juntou, ele fez um misticismo. Daí nasceu o politeísmo, que até então, até em nossos dias atuais, você, eu, nós estamos vendo diversas religiões. Cada um crendo e defendendo a sua crença em algo. Uns acreditam, irmão Rafael, que conversar com os mortos, invocar os mortos, para eles é um canal de comunicação entre a vida e a morte. E o Deus da religião é esse, que pune, que mata, que condena, que amaldiçoa. Esse Deus da religião que é ensinado desde há muito tempo às criancinhas nas EBD. Você que é um professor de escola bíblica dominical, talvez esteja aí perguntando, será que você realmente ensinou o conteúdo verdadeiro para as crianças que hoje são pastores? E hoje tornou-se uma febre no Brasil
Se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Deus é contra você. Você vai receber as 7 pragas, as 10 pragas do Egito. Esse é o Deus criado por um homem. É um Deus privilegiado. É um Deus que está ao seu dispor, ao seu favor. É um Deus, irmão Rafael, que você não fizer a vontade dele aos montes, buscar, o que pode acontecer? Uma pessoa, vou lhe fazer uma pergunta aqui ao vivo. Eu vou fazer uma pergunta a você, por você. Uma pessoa como essa, irmão Rafael, que tem uma mentalidade desse tipo, então se eu não for à igreja, eu estou no inferno. Será que isso realmente condiz com a realidade? É interessante isso aí mesmo. Porque eu tenho dito também nos vídeos anteriores, nós não somos o dono da verdade. Nós estamos aqui querer, como escreve Paulo aos Romanos, romanear no capítulo 14, que nós devemos aceitar o pensar e o comer daquela pessoa. Mas nós devemos levar à perfeição, a evoluir a pessoa. Muitas pessoas elas estão presas sim dentro dos dogmas criados por religiões. Veja bem, em Gênesis 1, capítulo 1 e verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitos conhecem esse texto, certo? Do capítulo 1 de Gênesis até capítulo 2, tem um texto completo, que foi subdividido em capítulos e versículos. E dentro desse texto, do capítulo 1 ao capítulo 2, existem sinônimos, vírgulas e ponto. Então, se for uma pessoa que está agindo por um lado emocional religioso, você vai crer em Deus da religião e não no Criador. É interessante, aqui nós estamos conversando a respeito da existência de Deus. E me fez lembrar agora, pelo conhecimento, que Jesus Cristo, ele, quando Deus se fez filho em Jesus, o próprio Jesus, ele vence o seu próprio ego. O próprio Jesus, ele vai desmistificar aquele povo chamado judeu da época. Então, o autor Jesus, André, ele vai ditar a sua mensagem para um destinatário judeu. Somente o sistema religioso. No capítulo 4 de Tiago e Mateus, quando Jesus ele está sendo tentado por chamar a mitologia religião de diabo, como muitos conhecem, o diabo chifrudo da religião, que nessa área eu sou ateu, nesse diabo que ele é uma guerra entre o Criador e ele. Então, nessa parte eu sou ateu, que é um Deus fraco, né, André? Ele nunca vence o Satanás. Então, Satanás, para alguma mensagem, algum bom entendedor, Deus ele é pego de surpresa por Satanás. E essa é uma guerra. Então, quando Jesus está sendo tentado, ele vai desmistificar o povo daquela época, chamado judeu. Jesus vai lançar por terra o Salmo 23, quando Satanás disse assim, dá ordem a essas pedras que transformem em pães. Salmo 23 já era, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Jesus ele venceu o seu próprio ego. Quando Satanás diz, lança-te aqui debaixo desse pináculo, e ele até citou, porque está escrito. Então, cadê o privilegismo de Jesus? De anjos acampados ao seu redor, como querer entender. Então,
Jesus, ele derrubou o ego do ser humano e seu próprio ego. Jesus não quis nenhum privilegismo do Criador. Por mais que ele seja o próprio Criador, ele não fez como o sistema religioso ensinou, André. Aí dá para entender, numa mente cauterizada, uma palavra 100% aceita por muitos fiéis. Seja ele carismático, seja você que faz parte de Roma, e seja você o protestante que saiu de Roma. Então, cada um defende a sua tese. Aí você vai ver, de Gênesis, aqui André, para nós conversarmos a respeito disso. O texto está falando da existência dele. Veja bem, André, e vocês, no capítulo 2, e verso 8, ora, plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista e boas para a comida. Vírgula, bem como a árvore da vida, no meio do jardim a árvore do conhecimento. Como é que a religião prega que Deus é imutável, ele não muda? Se no verso 8, ora, plantou o Senhor Deus jardim do Éden, e no meio pôs ali um homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista e boas para a comida. Então, no verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aí o Deus da religião vai dizer: olha, você não pode comer carne de porco. Você não pode comer de peixe que tem escama. Me explica aí. Essa existência. Aonde está o erro? É uma pergunta interessante. Desde o princípio, apesar que o Gênesis está fora de cronologia, nós sabemos que Deus criou toda espécie de animais para servir de alimento para nós. Então, que tipo de Deus é esse, aqui perguntado, que iria alimentar um homem a fazer tais coisas, sendo ele onisciente? Não é? Então, nós daí poderemos entender que ele é limitado, é uma pessoa que muda, é um ser, melhor dizer, que muda. Então é algo confuso desse Deus da religião. Que Deus da religião é esse? Você daqui a pouco vai saber muito mais detalhes sobre o personagem, o protagonista bíblico, não é? Então é lamentável nós nos dias atuais estarmos vendo algumas doutrinas apregoadas, ensinadas dentro das sinagogas, de tal forma que está distorcendo totalmente aquilo que o Eterno quer para você. O que Deus quer para nós, irmão Rafael? É uma pergunta que é feita. O que Deus quer para nós? Deus nos quer ver em abundância. Ele disse, Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vai fazer o quê? E vai aliviar. O que faz um homem? O que faz um homem religioso? Você deve ir à igreja, levar o dízimo, se batizar. Você não pode estar pecando, e assim você vai ter uma vida em comunhão com Deus. Esse é o Deus da religião que é ensinado de tal forma, caro ouvinte, que um homem, ele coloca no outro um homem uma canga pesada. Enquanto que o Eterno Criador, ele quer nos ver sorrindo, nos ver uma vida feliz. E foi para isso que o seu Filho veio ao mundo,
para que nós tivéssemos e tenhamos vida e vida em abundância, mas uma vida atribulada, como aqui foi mencionado desde o princípio. Então, se matou meu filho, eu vou atribuir a culpa a quem? A Deus. Ah, não, porque, irmão, o seu filho está nas drogas, porque a irmã não é uma mulher de oração. Você está em pecado com o Eterno. Isso nós sabemos que não é verdade. Por isso nós estamos aqui para desmistificar, desmentir as mentiras que foram ensinadas, pontilhadas no seu cérebro. Nós te convidamos a você mesma indagar a você própria. Você que é um questionador, te convidamos a se tornar-se livre em Cristo. Jesus, ele veio para nos libertar das algemas do homem. Quem prende um homem não é o diabo, porque o diabo é o próprio homem. Seus intelectos humanos. Vou dar para você um exemplo. As armas humanas criadas por quem? Todo o arsenal biológico, todo o arsenal bélico construído até então, a tecnologia que tem as suas vantagens e desvantagens, para favorecer a uma raça que se acha um semideus. Mas olhemos para a vida simples de Jesus. Jesus, ele nos dá um exemplo maior do que qualquer outro ser. E nós estamos vendo aí famílias passando por momentos cruciais, como por exemplo, irmãs e irmãos que têm as suas belas vozes bonitas, mas que estão presas ao Deus da religião. Vou contar aqui em poucos resumo, porque aqui o assunto é muito estendido. Eu gosto de trabalhar com objetividade, com razão. Nós, uma certa vez, ouvimos um testemunho de uma certa irmã. E essa pessoa falou para mim que em tal ministério estava havendo uma seleção. E dentro dessa seleção, a voz mais bonita e mais bela era selecionada para poder então gravar um CD. Veja bem. Aquela jovem, otimista, determinada, que até então ajudou a vender aquela tal rifa que é criada dentro dos templos, para poder beneficiar alguém. Resumindo, no processo de seleção vocal, ela foi reprovada, assim como também os seus amigos. Quem foi privilegiado? O filho do pastor, presidente. Eu acho que você não entendeu. Veja que hoje está havendo uma inversão de valores. Talvez você tenha assim nos perguntado, mas de fato, para quem é destinada a adoração? Para um homem ou para Deus? É triste, irmão Rafael, nosso aqui cameraman. É lamentável estarmos vivenciando uma época de heresia, uma época que, se houvesse outrora no ano 1500, no século XV, na Idade Média, é claro que naquela época não havia as leis, as diretrizes como hoje existe, o respeito e a ética. Mas é um caso para ser pensado, porque o que tem hoje de pessoas oprimidas por um homem é incontáveis. E aí você está aí quanto tempo dentro do templo? 10 anos? 20 anos? E quase nada em sua vida acontece. Porque um homem, o pastor, ele fala para você assim: você precisa seguir as doutrinas da minha igreja. Eu vou passar aqui para o nosso irmão Rafael, para que ele possa explicar para você
Qual é esse Deus? Qual é esse eterno? Que Ele é o príncipe da paz. Nele existe a abundância e toda a plenitude de esperança. Qual é esse Deus, irmão Rafael? O Deus ele vai se manifestar através de quando você evoluir. Não evoluir dentro do aprisco, escarrado, humilhado, derrotado pelo sistema judaico-cristão. Porque dentro do sistema religioso, você não passa de quem você é. Como nós temos falado, culto após culto, campanha após campanha, você frequenta ciclo de oração, você faz todos os ritos, mandamentos de homens. Mas se você deslizar um pouco, você se torna culpado de todos. É como disse Paulo. Se você tenta guardar o mandamento e tropeçar em um, isso vai ter um alerta para aqueles legalistas que querem guardar só um mandamento. Como é que eu quero guardar só um dia de sábado Uma pergunta sobre isso. para ser salvo? Uma pergunta sobre isso que me fizeram. Que Deus é esse? Não, é o Deus criado pelo sistema religioso. Olha aí, pessoal. Aí você vai voltar ao pretérito passado. Como tenho dito, quem era o Deus de Adão e Eva? Qual era a religião de Adão e Eva naquela época? Abraão, ele era um homem pagão e sua família. E Deus o resgatou e o abençoou. Então, vem a religião e diz, olha, se você guardar o sábado, você vai ser salvo. Se você guardar o domingo, o sol, você será salvo. Se você guardar o lunar, que é a sexta-feira, para o islamismo, será salvo. Então, a religião ela é recheada pelo o Deus criado por ela mesma. Aí você vai dizer, poxa, quem é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó? E aquelas pessoas que não guardavam o sabate. Aí você quer guardar só um sábado. E toda a lei de Moisés, Levítico 14, as mensagens do decálogo, os 10 mandamentos, como você bem entende. Não matarás. Aí você vai ver o auto se justificar ou o auto examinar. Você vai dizer assim, Jesus vai dizer, olha André, se tu odiar o teu inimigo, o teu próximo, tu é um assassino. Então, o físico, Deus nunca quis o físico. As indulgências, os ritos religiosos, nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Moisés, com todas as suas, os seus estreliços, os seus dogmas, os seus preceitos. Deus nunca quis. Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, olha, se tu odiar o teu inimigo, o teu próximo, Jesus diz que tu é um assassino. E ele diz, não matarás. Então, se eu odiar meu inimigo, aquele que não guarda o sábado, eu sou o quê? Um assassino. Se eu odiar aquela pessoa que adora um Deus, os deuses, os intercessores, que você tem intercessor assim também, que tem um intercessor, um pastor, um padre, aí você condena a religião do próximo. Então, se você condena a religião do próximo para se beneficiar, quem essa pessoa é? Exatamente. É justamente o Deus da religião, né? Quantas pessoas não estão assim nesse momento de impersonalidade?
eles condenam os criminosos que cometem homicídio, e ele próprio é um homicida, porque está com ódio com seu vizinho, está com mágoa da sua irmã, do seu pai, do seu primo, do seu avô, né? Não quer, bem dizer, aquele que não guarda o dia santo. Pessoal, Deus é confusão. O que me faz trazer à memória esse Deus religioso na Torre de Babel, quando Nimrod, no seu projeto de alcançar os céus, onde é a morada de Deus, Nimrod tem essa visão satânica, né? Então, o Deus da religião é um Deus vingativo, é um bruxo, é um feiticeiro. Por que não nos assistirmos? Até então ele ensina a mentir, a roubar, a matar. Lembrando para os nossos caros telespectadores que é amante do português, da língua portuguesa, principalmente em Portugal. Você que é muito bom em gramática, em interpretar textos, eu estou aqui usando a exegese e a hermenêutica para explicar para você de que o personagem por nome Deus bíblico, ele ensina tudo isso, né? Sobre a vingança, que aqui foi mencionado anteriormente, o dualismo entre duas divindades. Quem é que vence, Deus ou Satã? Então, irmãos, é confuso para você. Foi confuso para nós, porque hoje nós somos livres e libertos do homem. Porque conhecereis a verdade, e a verdade te liberta do engano. Jesus é o quê? É a verdade. Mas quando você não quer conhecer a verdade, você torna-se escravo da mentira. Isso é um fato, e contra fato, não deva haver argumentos. E isso é uma mentira, que você deve guardar o sábado, ou guardar o domingo, ou se batizar, tomar a Santa Ceia criada por Roma. Isso é uma mentira, né? Com certeza. Quantas cerimônias herdadas de Israel? Quantos costumes e tradições, para quem é bom antropólogo, está me compreendendo? Quantas heranças antropológicas que não foram trazidas para o Brasil, assim como os jesuítas, no ano de 1504 d.C. Quando os portugueses vieram para o Brasil, descobrir o Brasil, entre aspas, os padres jesuítas vieram catequizar os índios, né? E a mesma coisa aqui, nós estamos lhe dizendo sobre essas cerimônias criadas pelo homem, para dar ao homem um peso sobre o homem. Mas talvez assim, não, eu tudo posso, mas nem tudo me edifica. Nós queremos fazer com que você entenda de que nós não somos a verdade, nós não somos Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles. Nós estamos aqui apenas usando a razão bíblica. Nós estamos perguntando a luz bíblica para você. Eu creio que na próxima live, com temas que a nossa equipe aqui, nós vamos estar aí nos divulgando, né, porque o assunto é muito estendido, muito vasto, muito conhecimento, mas nós te convidamos a você própria a questionar. Não tornar-se um ateu, claro, porque aqui nosso intuito não é de você tornar-se um ateu ante a Deus, ante o Criador, mas antes de conhecer a verdade. Qual é essa verdade que é tanto falada, irmão Rafael? Que verdade é essa que é tanto ensinado, tanto recitado aquele texto? Que verdade é essa? Para mim, para nós aqui podermos finalizar essa live, que vai chegar já a 1 hora de live, né? Para não ficar cansativo também para muitos, a verdade relativa e a verdade ocultada pelo homem. O homem, ele sempre quis manter o próximo em cativo de si mesmo. Nós sempre costumamos julgar o nosso próximo. E nós não costumamos de examinar nós mesmos.
vencer o nosso ego. Como é que você diz que aquela pessoa vai ser morta e vai para um lugar chamado Hades, porque ela não guardar qualquer instrumento sagrado da sua religião? Pelo contrário, Jesus, o verdadeiro, não criado pela religião, ele replicou e distorceu todo o sistema religioso judaico e cristão naquela época. Ele destinou a sua mensagem àquele povo da época. Toda a carta de Jesus foi destinada aos judeus. Imagine, como tenho dito, Jesus dizendo àquele homem, o Dimas, do lado da cruz: olha, tu tem que guardar, tu guardou, tu se batizou, tu fez parte do Sinédrio, tu foi circuncidado, honra teu pai e tua mãe, tu honrasse. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. A religião não. A religião, tu vai para o inferno. Tu é um desviado. Tu é isto, tu é aquilo. Tu é o miso e fim da vida. Aí no princípio Deus vai dizer, no capítulo 1, verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastejem sobre a terra, tenham dado todas as ervas verdes como mantimento. Aí você diz, olha, Deus ordenou para não comer, então Deus, o seu Deus é um Deus mentiroso. Como é que no princípio ele cria tudo? E depois vai dizer, não, é proibido, é isso, é aquilo. É melhor nós ficar com Jesus, não Deus da religião. Jesus, quando ele aceitou os pecadores, a sua forma de aceitar os pecadores, não foi como a forma de você aceita o próximo. Jesus não cobrou aos pecadores como você cobra, para fazer parte de uma sinagoga, para enriquecer esses falsos pastores. Jesus, André, por mais que o texto de João, que ele diz que ele é o bom pastor, Jesus nunca apacentou. Ele apenas falava uma vez. Ele não ia, olha, hoje tu se arrependeu, hoje, amanhã eu vou vir na tua casa pastorear você. Ele não fez isso com Zaqueu, com ninguém. Como nós temos dito, pastor, evangelista, diácono, como o sistema emprega, não é o título, é dons. Dons. Então, a existência de Deus, ela é manifesta quando você é liberto. Como Jesus disse àqueles religiosos da época, como o André citou, e conhecereis a verdade. Eles pensavam que estavam na verdade. Não é isso? Eu peço aqui para finalizar, as palavras aí de André, eu peço a você, conheça o verdadeiro Criador, conheça, vá nos originais. Essa Bíblia que nós temos, ela é a Bíblia, a cópia das cópias. Ela não é sagrada. Ela contém a palavra de Deus. Ela contém mais erros que foram colocados pelo sistema judaico cristão, pelos os escribas. Agora, aqui, porque a live não permite não o tempo, André, como é que Pedro, Tiago e João, Jesus sobe ao monte, Jesus diz assim, vamos orar. Aí Jesus vai a um lugar distante, e eles ficam na cor da pedra, e eles adormecem. Como é que ele sabia que Jesus estava passando? Se ele não estava próximo de Jesus, ele estava longe. E Jesus aproxima-se dele e diz, tu não consegue passar uma vigília acordado? Depois Jesus retorna. Como é que Pedro sabia o que Jesus passou e testificou no pergaminho?
Isso você nunca questiona, né? Então, ela contém a palavra de Deus. Ela não é sagrada. O que não for mostrar de erro que tem aqui dentro, com fins políticos e religiosos, você está cativo. E Jesus vem libertar você do cativeiro. O verdadeiro Jesus, ou Yeshua, Jesus, o verdadeiro, veio nos libertando. Com certeza, irmão Rafael. Então, foi um prazer de nós estarmos com você aqui ao vivo. Nós somos de Garanhuns, Pernambuco, transmitindo aí essa live. Pedimos a você que compartilhe o link que estará disponível aí, tá certo? Na próxima live nós vamos trazer aqui um tema muito interessante, né? Inclusive nós vamos fazer aqui um pré-anúncio. O tema da próxima live vai ser Jesus e o tempo, tá? Então, nós te convidamos a convidar pessoas a estar conosco aqui ao vivo, porque perguntas são importantes e que as mesmas nos são edificantes. E voltando à primeira pergunta que eu fiz anteriormente, quem criou Deus? Né? Onde é que está Deus? A primeira pergunta não temos resposta, mas a segunda sabemos. O salmista ele escreve na sua poesia descritiva, narrando de que os céus é o meu trono. Existe um Deus real. Existe um ser tão existente que não pela sua emoção, pela uma das suas sensibilidades humanas, que você vai entender sobre Deus. Porque o homem tem 6 sentidos. Ali para você que não é mediante a nenhuma dessas, mas nós sabemos que nós somos a cópia de Deus. Nós somos o DNA vívido de Deus. Quer ter uma ideia melhor do que isso? Uma prova, uma comparação, um exemplo, uma evidência simples. Você que tem gêmeos, você mãe, que deu à luz a uns gêmeos, por que um tem um focinho do outro, um carinho do outro? Por que um parece tanto com o outro? Quando não é um gêmeos, é um filho que puxa o pai, que é a herança direta do pai. E assim vice-versa, quando é uma menina, não é? Traços genéticos. Então Deus, o Eterno, ele se manifesta no seu criacionismo humano, nos tornando exemplares aqui na Terra, nos dando exemplo de que nós somos limitados, pó da terra, viemos e para ele retornaremos. Isso quando nós aqui afirmamos, retornaremos, é a matéria. Portanto, continue na esperança, continue crendo, continue lutando, amando, perdoando, continue alimentando essa esperança aí. Deus existe. Deus existe. E Ele não coloca fardo pesado sobre a sua vida. Talvez você esteja aí nesse momento tristonho, cabisbaixo, desanimado, sem nenhum destino. Aceite nossos conselhos. Há um tempo para tudo. Não é que você tiver um encontro real com esse Eterno. Não vou dizer para você que os problemas vão deixar de existir. Os problemas vão existir. Mas as soluções vão vir. Porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? Vida eterna. Então tenha vida eterna. Pare de estar alimentando. Não se lamente mais. Não chore mais pelos cantos. Aquela perca que você teve agora há pouco, isso você vai superar. Porque Jesus nos deu exemplo. Então, pessoal, então, fica aqui esses conselhos nossos. É revelado agora, né? Para finalizar. Aqui veio a mente, nesse instante. Finalizando já, nos últimos minutos da live. Jesus, onde ele está hoje? Né? Porque para o sistema judaico, Jesus não cumpriu nenhum mandamento.
Jesus comeu espigas dia de sábado de seus discípulos. Jesus desobedeceu a Torá. Jesus foi morto pelo sistema religioso. E para alguns que creem nele, como o arcanjo Miguel, ou como Deus, e Jesus está no inferno porque ele não guardou o sábado? Porque ele não guardou o sábado. Para o sistema judaico, Jesus descumpriu o sábado. Ele descumpriu todos os mandamentos, perdoou, sentou com os pecadores. O sistema religioso da época dizia: não se assenta, não fica com a samaritana no poço, não pode ficar com essa pessoa, não pode ficar com aquela. Então pense nisso, pessoal. Boa noite a todos. Até a próxima. Baruch Hashem.